Muitas vezes a gente mede o sucesso de um jeito meio limitado, né? Olhando só para os resultados finais. Mas e se isso for só um pedaço da história toda? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa. Como podemos redefinir o que é ter sucesso de verdade, olhando muito, mas muito além dos números? Então, para começar, vamos pensar juntos numa coisa fundamental. Pensa aí nos projetos que já fizeram parte da sua vida, seja na faculdade, no trabalho. O sucesso foi só sobre entregar no prazo e dentro do orçamento? Ou será que a verdadeira medida do que deu certo está em outro lugar? Pois é, a verdade é que uma avaliação completa, de verdade, vai muito além. Ela tem que considerar o que a gente aprendeu no caminho, o impacto que teve nas pessoas, a eficiência de como as coisas foram feitas. Sabe, ficar só nos números é como olhar para uma pintura incrível, só que em preto e branco. A gente perde todas as cores. E é exatamente para ajudar a gente a ver essa pintura com todas as cores que existe, uma ferramenta, e que ferramenta! O nome dela é Balanced Scorecard. Bora entender como é que ela funciona? Então, de forma bem simples, o Balanced Scorecards, ou BSC para facilitar, é um método que ajuda a ter uma visão panorâmica, sabe? Uma visão completa do desempenho. Não é só sobre grana, sobre o financeiro, é sobre ter uma visão equilibrada de tudo que realmente importa. E olha, essa ideia não surgiu ontem não, ela foi criada lá nos anos 90 por dois caras da Harvard Business School, o Robert Kaplan e o Dave Norton. E desde então virou uma ferramenta-chave para empresas e projetos no mundo todo. A grande sacada do BSC está justamente no nome, equilíbrio. Em vez de olhar só para o dinheiro, a ferramenta meio que nos obriga a analisar o projeto por 4 ângulos diferentes, como a gente está vendo aqui. E juntas, essas 4 perspectivas garantem que nada de importante fique de fora, sabe? Desde a satisfação de quem usa o produto, até o crescimento da própria equipe. Ok, então vamos fazer um teste rápido. Se a gente está ali analisando a relação entre o custo real e o que foi planejado no orçamento, em qual perspectiva a gente está? Na financeira, claro. Essa é a base, né? O controle da grana, dos recursos. Beleza. Agora, e se a gente mudar o foco? Se a gente for olhar para a satisfação de quem está recebendo o produto final? Aí a gente já pula para outra perspectiva, a de clientes ou usuários. O ponto central aqui é o valor que a gente entrega para eles. E para fechar, a organização da casa, o planejamento das tarefas, a qualidade de como as coisas acontecem, tudo isso faz parte de qual perspectiva? A de processos internos. É o motor que faz o projeto andar, né? Ok, a teoria é bem legal, faz todo sentido. Mas, e na prática? Como é que essa estrutura funciona de verdade? Vamos dar uma olhada num exemplo real que mostra exatamente como o BSC ganha vida. E o mais legal é que essa ferramenta não é coisa só para empresa gigante, não. O exemplo que a gente vai ver é de um projeto de estudantes, um projeto multidisciplinar que usou o BSC com muito sucesso. Isso mostra o quanto ela é versátil. E o processo que eles seguiram foi surpreendentemente simples. Olha só, a equipe se juntou, pegou uma ferramenta digital, tipo um mural online, para mapear os impactos em cada uma daquelas 4 perspectivas que a gente viu. E no final, apresentaram o que encontraram. Simples, direto e super eficaz. E aí que a gente vê o poder do método. A conversa muda completamente. Deixa de ser só aquele "e aí, batemos a meta?" e passa a ser sobre perguntas muito mais profundas, como o que a gente aprendeu com os perrengues no meio do caminho, onde é que a gente mandou bem e, talvez o mais importante de tudo, qual foi o impacto real do nosso trabalho? Então, a gente começa a perceber que o ponto-chave aqui é que essa forma de avaliar as coisas está ligada a algo ainda mais profundo. Não é só uma ferramentazinha de gestão, é, na verdade, uma filosofia. E essa filosofia tem tudo a ver com o trabalho de uma psicóloga chamada Carol Dweck e o famoso conceito dela de mentalidade, ou mindset. A ideia principal é que aquilo que a gente acredita sobre as nossas próprias habilidades tem um impacto gigantesco no nosso sucesso. Basicamente, a Dweck fala de 2 mentalidades opostas. De um lado, tem a mentalidade fixa, que é aquela crença de que a gente nasce com um certo tanto de talento e é isso. Quem pensa assim costuma fugir de desafios, com medo de falhar. Do outro lado, tem a mentalidade de crescimento. Essa é a crença de que as nossas habilidades podem sim ser desenvolvidas. E aí os desafios mudam de figura. Eles não são ameaças, são oportunidades para a gente aprender e crescer. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O objetivo final não é só ir ticando itens de uma lista de tarefas, sabe? É usar cada passo da jornada, principalmente os momentos difíceis, como combustível para o nosso crescimento. E aqui que o quebra-cabeça se monta.
O Balanced Scorecard não é só uma ferramenta de gestão. Ele é, na verdade, a estrutura perfeita para colocar a mentalidade de crescimento em ação, na prática. Ele nos força a valorizar o processo, o aprendizado, com o mesmo peso que a gente dá para o resultado final. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Já pensou no potencial que a gente poderia liberar se, em todos os nossos projetos, na nossa carreira, na vida, o foco mudasse? Se a principal medida de sucesso não fosse só o que foi entregue, mas sim o quanto a gente cresceu no processo? O que a gente seria capaz de alcançar?